Olá, meus caros! Estamos iniciando a edição de número 50 do Gospel News do dia 28 de março de 2019. Na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Vamos às principais notícias que estão na pauta e na ordem do dia. Já vai deixando o seu like se porventura não é inscrito no canal. Se inscreva. Vamos às notícias imprescindíveis, necessárias que estão na pauta e na ordem desse dia. Bolsonaro pode trocar embaixada por escritório de negócios em Jerusalém. Então mudou de ideia, não vai colocar a embaixada ou remover de Tel Aviv para Jerusalém, até porque tem eleições em Israel. Não sabe se necessariamente o premier Benjamin Netanyahu vai ganhar, então está tomando uma certa cautela. Vamos à notícia. O presidente Jair Bolsonaro fará a visita a Israel agora dia 31 de março, domingo, e 4 de abril. Embora busque uma aproximação com o Estado judeu, não deverá anunciar a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém como era esperado. Promessa de campanha que foi reforçada durante a visita do premier, como já falei, Benjamin Netanyahu, na semana em que tomou posse. Não deve se concretizar por hora. O plano B deve ser o anúncio da abertura de um escritório de representação comercial na capital israelense. Durante evento em comemoração da Justiça Militar em Brasília, na manhã dessa quinta-feira, dia 28 de março, Bolsonaro afirmou: "Nós talvez abramos agora um escritório de negócios em Jerusalém. Por sinal, a questão de Israel, quem define as questões de Estado é o Estado de Israel. E ponto final. Trump levou 9 meses para decidir dar a palavra final para que a embaixada fosse transferida. O quadro pode... Isso é a fala do Bolsonaro. O quadro pode mudar depois das eleições em Israel, em 9 de abril. Netanyahu é favorito à reeleição e qualquer anúncio agora poderia gerar um certo impacto na campanha por lá. Relações melhoraram com o novo governo. Nas últimas décadas, o Brasil manteve a defesa da solução de 2 estados na região, seguindo os preceitos da ONU, mas na prática mantinha uma política contrária a Israel, votando contra a nação em fóruns da ONU. Durante os governos do PT, o Brasil reconheceu a Palestina como Estado independente e permitiu, inclusive, que eles construíssem uma embaixada em Brasília. Desde o início do ano, porém, desse ano de 2019, o governo passou a ser declaradamente pró ou a favor de Israel. Isso ficou evidenciado na mudança nos votos na ONU e nos discursos do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Hoje pela manhã, Bolsonaro reiterou essa posição. Nós já começamos a votar de acordo com a verdade na ONU, a Organização das Nações Unidas. Israel, Estados Unidos e Brasil e mais alguns outros países já começaram a votar diferentemente da forma tradicional, que era o lado da Palestina, por exemplo, e defendendo coisas voltadas a Cuba. Nós voltamos a uma realidade, nós temos direitos humanos de verdade. Então, o que ocorre? É uma prevenção do governo Bolsonaro de não mudar agora, de não ser precipitado, haja vista que tem uma eleição, haja vista que o Brasil faz exportação para os povos árabes e poderia perder essa exportação, que representa alto porcento do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, que poderia dar, obviamente, uma bela grana e os empresários lucrar, para não ter perdido esse posto. Então vamos esperar. Inclusive ele cita, o senhor Donald Trump esperou, porque nós não podemos esperar. Então já é um posicionamento mais equilibrado, não é daquele de se rastejar atrás de Trump ou de ser capacho dos States. Acho até esse posicionamento bem mais acertado do que fazer qualquer coisa para culminar num conflito ou qualquer coisa nesse sentido. Vamos a outra notícia aqui no Gospel News. E lembrando que essa questão de mudar a Embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém vem de pensamento, pregadores americanos, religiosos americanos, aquela questão de processo de judaicizar, ou seja, trazer o judaísmo para o cristianismo. Aí querem mudar a embaixada, porque Jerusalém é a cidade santa, querem fazer uma série de outras coisas. E como Bolsonaro já advém de partido
de natureza cristã, que era o Partido Social Cristão, então tem essa ideia, isso conta para ele, para o eleitorado evangélico e até um pouco católico, então por isso está nessa questão. O Trump também ganhou com isso, então eles querem fazer isso. O Trump já fez, obviamente, né? Mas isso é irrelevante, pode culminar aí em malefícios para o Brasil. Vamos à segunda notícia. Damares determina auditoria em casos, ou melhor dizendo, em atos da Comissão da Anistia. Então a ministra impulsou novos conselheiros para a pasta, até aumentou. Entre as medidas tomadas pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, essa quarta-feira passada, dia 27 de março, está a posse de novos integrantes da Comissão de Anistia, que antes eram 20 e agora passaram para 27. Outra mudança realizada por Damares é a determinação de auditorias, ou seja, de investigação, de apuração em atos da comissão que está sob suspeita, analisar se as pessoas que estão pleiteando o direito ali de reparação do Estado têm direito de fato ou não. Eles, que estão sob suspeita, os gastos de mais de 6 milhões com um HD. E deve ser uma espécie, não de simplesmente um HD, mas sim uma estrutura enorme que tem os HDs para servir de arquivo. A Comissão de Anistia foi criada em 2002, já no governo Lula, no início, com o objetivo de promover ações de reparação e memória sobre o período da ditadura militar no Brasil. Em 2002 ainda estava o FHC, em 2003 o Lula entrou, né? Mas praticamente já no início do governo Lula. Desde então o país já gastou mais de 10 bilhões em indenizações para pessoas ou famílias de vítimas desse período. Ainda há mais 14 milhões já aprovados, que aguardam decisão judicial para ser depositados. Essa semana a Damares já tomou aí uma decisão e negou 265 pedidos de indenização, porque tinha gente que não precisava ganhar. Inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff, que já tem aposentadoria de presidenta, né? Presidenta, e possivelmente até mesmo de senadora, que foi, né? E ainda, senadora ou deputada, ela foi também algum outro cargo aí, até foi obviamente nomeada para cargos no governo do Lula. E ela queria ainda indenização, e alta, possivelmente está dentro dessas aqui que foram negadas. Aí eu acho muito assertivo, porque o Brasil não tem que gastar com isso. Até entendo que deve ter alguma reparação naqueles casos mais extremos. Pessoas que realmente perderam seus entes queridos e até hoje, isso é verdade, verídico, não encontraram nenhum corpos para fazer o luto ou acabar de vez com o luto, né, enterrar o seu ente querido e tal. Nem essa dignidade eles tiveram. Aí, claro, né? Agora tem outros casos assim isolados que inclusive a pessoa ainda está viva, só sofreu lá alguns açoites, algumas coisas, ainda quer os milhões, né, que uma pessoa que nem tem mais o seu ente querido está desejando. Aí é abusar já, né? Bom, vamos a outra notícia aqui no Gospel News. Essa é muito interessante. Deputado propõe pena de até 20 anos para crimes de intolerância religiosa. O autor do texto é o deputado Alex Santana, do PDT, partido do Ciro Gomes, da Bahia, pastor da Assembleia de Deus, da Bahia, obviamente, que apresentou um projeto de lei para aumentar, então, de 20 anos apenas os que praticam crimes de intolerância religiosa. Na justificativa do projeto parlamentar, que é pastor, comenta sobre a escola de samba Gaviões da Fiel, que mostrou Jesus apanhando o diabo. Essas festas carnavalescas e os movimentos festivos de alguns segmentos, símbolos religiosos católicos sendo vilipendiados, merece, então, de fato, alguma sanção, porque é um desrespeito até mesmo a questão da fé e a arte, a cultura, etc. Atualmente, a pena para esse crime é de 1 ano de prisão. O projeto do deputado é para máxima ou mínima, melhor dizendo, de 10 anos e máxima de 20 anos. Mexer com a religião de outrem de uma ofensa gigantesca é uma ofensa gigantesca, merece ter realmente, então, uma melhor apuração e essas pessoas não permanecerem impunes, declarou o deputado. Outro projeto sobre o mesmo assunto foi apresentado pelo Fernando Rodolfo, do PR Pernambuco, que pede pena de 6 anos para quem debochar de símbolos religiosos, adicionando inclusive a blasfêmia
no atual 208 do Código Penal. E lá fala sobre os direitos religiosos, então, ou dos crimes contra objetos sacros religiosos, e aí acrescentaria lá a blasfêmia. Interessante, né? Eu não vejo muito problema nisso, mas é claro que se analisar de uma maneira, obviamente, levada pela emoção, pela fé das pessoas, então ofende sim, né? Ofende. Mas eu que estou no Evangelho não preciso achar ou estar olhando isso para dizer que Jesus precisa de defesa, que Jesus foi morto ali pelo diabo e tal, né? Mas é claro, é pastor, tem um segmento evangélico, vai lutar por isso. Eu vejo outras coisas muito mais aberrantes, escandalosas que se fazem, que são merecedoras de algo relativo a isso. Até concordo com o posicionamento dele referente à mudança no Código Penal para esse tipo de delito. Vamos dizer assim. Agora, tem alguns casos que não necessariamente cairia aqui. Até teve um grupo jurídico, né, evangélico, de juristas evangélicos, que assim ponderou, né, pelo menos de conforme está a atual legislação, que não ofendia nada, né. Aí, claro, mudando vai ter. Bom, vamos a outra notícia aqui. Sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional, decide STF. Decisão unânime tem repercussão geral e deve ser seguida por juízes e tribunais de todo o país. O Supremo Tribunal Federal decidiu na segunda-feira que o sacrifício de animais em rituais religiosos é constitucional. A decisão foi unânime. O Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com recurso questionando a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que autorizou a prática em relação a religiões de matriz africana, desde que sem excesso e crueldade. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, a questão foi colocada de maneira preconceituosa pelo Ministério Público Estadual, pois houve confusão de rituais religiosos de sacrifícios com práticas de magia negra, nos quais os animais seriam maltratados. O ritual não pratica crueldade, não pratica maus tratos, declarou Moraes, ao dizer que as imagens citadas no processo de animais mortos jogados em estradas e viadutos não correspondem à prática de religiões como o candomblé. Houve uma confusão comparada aos eventos que se denomina popularmente magia negra com religiões tradicionais no Brasil de matriz africana, disse. Para ele, impedir o sacrifício seria uma interferência no estado da religião. A oferenda dos alimentos, inclusive com a sacralização dos animais, faz parte indispensável da ritualística das religiões de matriz africana, afirmou Moraes. Aqui eu sou contra, totalmente contra. Primeiro, que nós temos o direito dos animais. Segundo, que na Bíblia diz o seguinte, é Salomão que fala, o homem justo cuida dos seus animais. Terceiro, que a Bíblia condena sacrifício com animais. Lá no Velho Testamento, os judeus. Nem os judeus fazem mais. O Velho Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. O Velho Testamento serviu como sombra, como figura para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, para Jesus Cristo. Isso aqui, obviamente, o que traduz? É que muitos que estão no STF ou que têm contato com pessoas que participam de rituais de matriz africana defendem isto. Ou eles são, ou eles andam junto, por isso que eles defendem. Faz sacrifício. Você deve lembrar aí de um presidente que ganhou, que foi encontrado na casa dele, né? Bodes mortos, sacrifício para ganhar a presidência, obra macabra. O candomblé, outra, eles colocam o pretexto de matriz africana, né? Ora bolas, o animal não vale? Então vão pegar um cachorro, um gato e vão matar? Sacrifício? Vão comer os órgãos dele, beber o sangue? Como geralmente se faz? Mas isso não é preconceito, é só com magia negra. Será mesmo? E outra, nós estamos num Estado laico e que garante sim direito aos animais. E aí fica o conflito. Inclusive já teve até a questão de decisão na farra do boi, aí era o direito do animal versus os direitos consuetudinários de costumes, e uma hora deu certo para os lados dos animais, a defesa, outra hora acho que até permitiu. Cultura. Então,
O STF tá demonstrando que lado que eles estão, né? Tá demonstrando que lado que eles estão. Claro que não vai, para ele não vai ser crime, né? E aí o que acontece? Qualquer um pode pegar, matar uma galinha, né? E fazer um ritual. For lá matar os pintinhos tudo, fazer um ritual. Aqui na cidade já aconteceu umas 3, 4 vezes de alguém chegar na roça, num lugar tá um monte de pintinhos mortos. Aí muitos vão pensar, quem cometeu essa barbaridade? Mas eles não param para pensar que poderia ter sido um ritual satânico, macabro, né? Que se faz sim com o sangue dos pintinhos, ou de galinha, ou bodes e variados animais. É um absurdo essas práticas. São um absurdo. Um atentado contra a dignidade dos direitos, aliás, dos animais. Isso no campo do direito, sem falar no campo religioso, espiritual, e ainda que nós estamos num estado laico, mas isso não deve ser permitido. Porque essa coisa transcende a questão, o fato religioso. Então, quer dizer, temos o Santo Daime, porque é uma religião, então eu posso tomar aquele psicotrópico, que é um psicotrópico, é uma droga. Veja quanta incongruência que tem, né? E o problema é da esquerda extremista, bem liberal nessas questões. Aí ela é liberal nessas questões porque ele favorece, porque os pactos que eles fazem estão colocando eles ou garantindo eles lá no poder. Agora, quando é para liberar outras coisas que são essenciais para o Brasil avançar, eles não liberam. Como, por exemplo, a OAB não pode ser liberada. O sujeito exercer a profissão como advogado fica 5 anos na escola e não pode exercer na faculdade. Como escola, né? Em casa não pode. Agora é que a ministra Damares está vendo isso, para ser aprovado. Mas o governo do PT não permitiu. Como se os pais não tivessem capacidade de ensinar os seus filhos. Ou não pudesse. Tem pais que pode sim. O chamado roaming schooling, que é feito inclusive nos Estados Unidos há muito tempo. Os pais podem ensinar em casa. Veja como trabalham eles, né? Geralmente contra o povo e para si. E com rituais. E aí eu vou colocar aqui a última notícia e vou falar da pessoa que já falou sobre isso, que é o Cabo Daciolo. Que ele denunciou os sacrifícios que existem ali. O satanismo, as obras macabras, para eles acender o poder. Assim como vai um servo de Deus confiando na palavra de Deus e em Deus, vai esses desse modo. E fazendo mal ao trem. Que eles vão aos macabros. Às vezes até oferece almas, vidas. Pensa que não existe? Isso existe. É só pegar os livros aí secretos, ocultos, que você vai ver. Eu já contei aqui numa oportunidade que na minha cidade há muito tempo atrás tinha um sujeito que tinha alguns segredos do livro do São Cipriano, fazia aqueles rituais e as pessoas andavam caindo nas estradas, ele enganava elas, deixava elas cegas, ele fazia várias artes, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para seu benefício. E foi preso. Mas esses que fazem magia negra ou qualquer coisa não são? Bom, vamos aqui ao Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo se manifestou novamente. Nós vamos ver aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui o vídeo dele que está falando com as crianças. Então vamos lá, vamos ver aqui. O Cabo Daciolo se manifestando com as crianças e já, não vou dizer doutrinando, mas sim já incentivando ao Evangelho. Enquanto vocês estão pregando aqui, Vamos lá. lá no nome do Senhor aqui, pessoas estão do lado de lá interessadas em saber o que está acontecendo nesse arraial. Porque a glória de Deus está sendo manifestada, é real, é verdadeiro. Aleluia, Deus. Consegue ver o brilho, consegue ver a presença do Espírito Santo. E parabéns para aqueles que estão tendo a atitude hoje de aceitar o Senhor como Salvador e Libertador da sua vida. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que diz que tudo é permitido, e nem tudo, mas nem tudo convém. É verdade. Ele diz, olha, que tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Amém. Crê nisso, tenha certeza disso. Ele fala, pede e será dado, buscar encontrarei, bater-vos e a porta vos será aberta. Amém. Então acreditem, porque esse Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele fala que tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Amém. Então ouse sonhar, porque com Jesus, meu irmão, no mar, primeiro não afunda. Se você quiser caminhar sobre as águas, você vai caminhar. Chamando sua atenção do Cabo Daciolo que passou. Eu tenho certeza que
passando ali, enquanto vocês estão pregando aqui, e estão glorificando e honrando o nome do Senhor aqui, pessoas estão do lado de lá interessadas em saber o que está acontecendo nesse arraial. Porque a glória de Deus está sendo manifestada, é real, é verdadeiro. Aleluia, Deus. Consegue ver o brilho, consegue ver a presença do Senhor. Ontem fui impactado, ele diz aqui na postagem que fez no Instagram, ontem fui impactado por jovens adorando o Senhor, Jesus em uma via pública em plena luz do dia. Glória a Deus. Não, disse Jesus, não falei que se você cresce, veria, né? A glória de Deus, João 11:40. Então, assim, postou o vídeo, o Cabo da Ciolo está voltando às redes sociais agora, postando alguns vídeos curtos, pequenos, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E já, obviamente, falando para aqueles que estão na vida iniciando, né? Os adolescentes, crianças, já ensinando de Cristo. Isso é muito importante e bom. E essa foi mais uma edição do Gospel News, que, conforme falado, se encerra. O Gospel News poderá vir como quadro no canal, não mais durante toda a semana. Talvez um dia ou 2 dias a partir de abril. Eu vou ver a possibilidade, porque agora o canal vai dar uma mudada, ou talvez eu não vou poder mais colocar muitos vídeos aí. E no máximo vai ter 1 ou 2 vídeos por dia, olhe lá. E nessa nova programação que eu estou pensando em realizar aqui para o canal, se der tudo certo, Deus assim quiser, o Gospel News até não sairia o quadro, mas seria ou na segunda-feira, ou na sexta-feira, ou em ambos os dias. Então apenas 1 ou 2 dias na semana e não mais a semana inteira. Isso a partir já, não digo da primeira semana, talvez da segunda semana de abril, ok? E aí eu vou aparecer com news, se tiver alguma notícia importante. E eu vou continuar falando de política também, porque o Gospel News traz muitas questões de políticas. E talvez eu coloco mais quadros, momento da política aqui também no canal, tá? Mas a priori, desse modo, o Gospel News se encerra com esses 50 vídeos ou 50 edições do mesmo, tá? Abraço, Deus os abençoe e até um próximo vídeo. Boa noite a todos.